sua Bíblia no livro de Gálatas. Nós estávamos no estudo acerca do livro de Gálatas, onde nós estávamos falando no capítulo 5, versículo de número 16, sobre as obras da carne e as obras do Espírito. O interessante é que quanto mais nós pregamos algo, nós somos provados naquele algo. E esses últimos meses aí foram meses de luta, de peleja, aonde nós pregamos, anunciamos, e aí as lutas vêm constantemente. Aí é a hora que nós temos que pregar, ou melhor, viver o que pregamos. Porque vir para a igreja é muito fácil. Pegar uma Bíblia, vestir uma saia, vestir um paletó, uma gravata, isso é muito fácil. O difícil é no dia da tua aprovação, você mostrar que é crente. Meu Deus. O difícil é no dia que o vento sopra contra, você tem um louvor nos seus lábios para adorar a Deus. O difícil é fazer como Jó. Os bens arrancados, a família destruída, e ele se ajoelhar e dizer assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é difícil. Tem muitos que pregam e não conseguem viver o que pregam. Meu Deus, aleluia. E nesses últimos dias Deus me provou. Eu falei: Jesus, o que eu faço? Voltar para trás não é uma opção boa. A trajetória é muito grande, já fui muito longe para voltar. Aí Jesus falou: começa a pregar, começa a viver o que tu prega. Eu falei: como, Jesus? Começa a jejuar, matar carne. E aí quando a gente começa a mergulhar na oração, no jejum, aí Deus vem dizer: agora sim, agora tu não precisa fazer mais nada, quem vai fazer sou eu. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus ele nos faz aprender por duas maneiras: observando ou passando por algumas experiências. Algumas experiências que Deus faz você passar no decorrer da sua trajetória de vida, Deus está te ensinando com cada detalhe. O livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer que todas as coisas cooperam, ou ajudam, ou auxiliam, aleluia, para o bem daqueles que são chamados com propósito. aleluia. Então, na vida daqueles que têm propósito, sempre vai levantar lutas, sempre vai levantar provações, sempre vai levantar aflições. Aleluia! Jesus nunca nos prometeu um evangelho de flores. Jesus disse: no mundo também tereis aflições. Mas sabe qual é o nosso problema, missionário? Para a gente ver a igreja cheia, a gente vai dizer: olha, Deus só abençoa. Tu vem para a presença, tu não vai ter problema, tu não vai ter aflição, tu não vai ter luta, tu não vai ter provação. Não. Na casa de Deus é só bênção. Irmão, você está dizendo que na casa de Deus não tem. Não, tem bênção assim, mas tem que passar por luta para poder alcançar as bênçãos. O Evangelho de Jesus, se você for ler os Evangelhos, você vai ver que sempre, quando alguém tinha uma vitória, mas teve uma luta antes. Ninguém alcança um pódio sem antes passar, aleluia, por uma competição, uma provação, vamos dizer assim. Ninguém nunca consegue um local de destaque sem passar, aleluia, por provação e aflição. Nosso problema é que estamos vivendo em um tempo onde pessoas estão achando que o evangelho é oba-oba. Virou modinha ser crente. Aí quando passa uma luta, um vento, olha, esse negócio não é para mim não, olha, eu estou ficando, vou embora. Ser crente não é por quê? Porque me disseram que lá é só bênção, só vitória. Aí não lembra de Paulo disse: olha, me apedrejaram algumas vezes. Chicotada eu tomei 42 menos uma.
Eu estou aqui de pé glorificando o nome de Oh, Deus. aleluia, Deus. Mas o evangelho não é pregado como é, irmão. Vem para a igreja que é só Deus, é só vitória. Não existe esse evangelho, eu não vou mentir para ninguém. Não existe o evangelho de só vitória. Isso é mentira de quem está falando por aí. O evangelho é luta, o evangelho é aflição. Tem uma música de Marco Antônio que eu gosto muito, que diz: pregadores de rosas, pregue que também tem espinhos. Mas não se assusta não. Tem luta, tem. Mas a vitória é certa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A vitória é certa, sabe por quê? O livro de Filipenses vai dizer assim, ó, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra em grego para mais que vencedor tem o mesmo equivalente. Eu vou tentar expressar de uma forma que vocês entendam. Numa corrida, numa competição da São Silvestre, existe uma linha de chegada. Quando a pessoa alcança aquela linha, igual Davi, ela já é vencedora. Se ela ultrapassar aquela linha, aí vão dizer são mais que vencedores. Glória a Deus. Então Deus não me chamou e não te chamou apenas para chegar até a linha de chegada e sermos vencedores. Deus nos chamou para quebrar recordes e ser mais que vencedores. Aleluia! Deus não tem chamado o crente apenas para ser vencedor, não. Jesus está dizendo: eu chamei vocês para ser mais que vencedores. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Deus está dizendo: eu acredito em vocês porque eu chamei vocês. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente acredita em algo, a gente aposta tudo que a gente tem. Quando a gente acredita em algo, a gente aposta tudo que a gente tem. Deus está dizendo: eu acreditei tanto em vocês que eu mandei meu filho para morrer numa cruz. Sabe por quê? Porque eu acredito no potencial de cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que quando somos provados, nós duvidamos de nós mesmos. Quando nós somos afligidos, nós olhamos para dentro de nós e dizemos que não, nós não vamos conseguir. Mas isso é estratégia de Satanás, porque Satanás usa palavras para atingir o teu psicológico. Porque se ele sabe se ele abalar o teu psicológico, você perdeu a guerra. Meu Deus. Aí, Deus está dizendo na sua palavra: você é mais que vencedor. O que é mais forte? A palavra do teu pensamento ou a palavra de Deus? Jesus. Mas nós queremos viver só as bênçãos de Deus. Existem 33 mil promessas de Deus na Bíblia e todas elas são para nós. Só que a gente toma posse só das que são boas. Só que a gente esquece de tomar posse que Jesus falou, né, que no mundo teria aflições. Isso é uma promessa de Deus. Então, vai acontecer, tem acontecido. Mas no livro de Gálatas, eu estava dando ensino para vocês, eu terminei semana passada, só estou dando uma revisada. Ele é um livro tão profundo que Paulo, quando ele começa a escrever para essa igreja que estava em Galácia, e ele começa a expressar o amor, a gratidão que ele tinha pelo povo que morava naquela cidade, pelos membros da igreja. Só que quando Paulo tinha ido lá, e Paulo não estava lá, ele estava escrevendo uma carta e enviando para algumas igrejas onde ele passou, onde ele fundou. O texto aqui vai dizer que Paulo escreve, mas Paulo tinha uma exortação acerca daquela igreja. E ele dizia: mas vem cá, quando eu fui aí e preguei o evangelho para vocês, vocês aceitaram pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Porque se eu me lembro bem, eu passei dores de parto com vocês, mas o que eu vejo é que vocês deixaram a pregação da fé e começaram a viver por obras da lei. Paulo estava dizendo para a igreja de Gálatas voltar, retornar ao que tinha começado. O problema é que pessoas têm começado no primeiro amor e se distanciam desse primeiro amor. Aí esquece que o evangelho todo, como foi pregado domingo, é vivido por fé. O evangelho é
cabeça de alguns, mas como é que isso acontece? Mas é só isso, isso é fé. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então não existe um evangelho sem fé. Fé é a capacidade de você crer em algo que você não viu, mas você sabe que venceu. Só que a fé ela tem que vir acompanhada de palavra, de confissão, de você falar aquilo que você acredita. Se você guardar a fé só no seu coração, algumas coisas não vão acontecer na sua vida e você vai culpar até Deus, vai culpar o pastor, vai culpar a missionária, mas Deus está dizendo que algumas coisas têm que ser declaradas. Aí Paulo está dizendo aos gatos: olha, quando eu preguei para vocês, eu fui aí, sofri, orei, fui perseguido, batalhei, vocês aceitaram Jesus, se converteram, se batizaram. Por que vocês agora estão desviando da fé? Por que vocês estão deixando de acreditar na palavra que eu preguei para vocês? Aí ele vai dizer: louvado seja o nome de Jesus. Ele vai fazer umas alegorias entre Sara e Agar, entre o filho da liberta e o filho da escrava, e ele vai chegar em uma conclusão. Ele vai dizer: volte para o Espírito, voltem a viver no Espírito, voltem a viver no Espírito, porque os gatos pararam de viver no Espírito e agora começaram a viver pela carne, debaixo das obras da lei. Aleluia. Eles não conseguiam mais enxergar o seu ambiente como um ambiente espiritual, eles só conseguiam enxergar o ambiente carnal. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim: olha, meus irmãos, a nossa guerra, a nossa luta, a nossa beleza não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra todos os principados, potestades, hostilidades malignas, príncipe das trevas que atua nas regiões celestiais. Então não adianta a gente querer combater o espiritual com o carnal, nunca vai dar certo. O carnal se combate com o espiritual. Se a pessoa é carnal, se você for espiritual, você ganha no espírito. Mas se for o contrário, não existe uma comunicação. Existem armas carnais, mas essa Deus não quer que nós militamos com ela. Deus quer que nós militamos com armas espirituais. Eu estou querendo chegar nas obras da carne e nas obras do Espírito, nos frutos do Espírito, eu não estou conseguindo chegar. Então eu vou ficar por aqui. Talvez Deus queira falar conosco nessa noite. Existe uma dimensão espiritual que ela é mais real do que esse cenário que você está vendo aqui, uma cadeira, um púlpito, pessoas. Mas existe aqui uma dimensão espiritual tão forte que aqui nesse momento tem anjos. Aleluia. No derredor aqui tem demônios. Meu Deus. Aleluia. Mas muitas vezes nós queremos viver só o carnal. Nós só conseguimos enxergar o que está ali na nossa frente. Quando Deus nos chamou para quê? Para ser carnal ou espiritual? Deus nos chamou para ser espiritual. Mas por que muitas vezes vivemos tanto no carnal? Porque muitas vezes queremos tanto resolver com o nosso braço, resolver com a nossa força. Aí Paulo vai dizer: se é espiritual, se resolve espiritual. Ou seja, a estura vai que teve a flosteiro sobre canto teve as nai. Aleluia. Meu Deus. E as coisas espirituais só são discernidas por quem é espiritual. Aleluia. Não adianta eu ser carnal e querer agir no mundo espiritual, não vai dar certo. Meu Deus, mas para conseguir enxergar a dimensão espiritual, tem que estar no mundo espiritual. Aleluia. E só chegamos no mundo espiritual de algumas maneiras. Eu lembro de Pedro. Pedro vai dizer assim: ó, eu não me canso de pregar as mesmas coisas, mas é bom que fica gravado.
O mundo espiritual, para a gente entrar no mundo espiritual, primeira coisa, tem que quebrar o orgulho. Mas às vezes o nosso orgulho não deixa, não quer, sabe? O orgulho é como se fosse uma corrente. A gente até tenta, mas ele diz, não, você não vai, você vai ficar seguro aqui, ó. A gente tem que renunciar ao orgulho primeiro. O orgulho é a capacidade de reconhecer quem realmente somos. Aleluia, Jesus. Porque a nossa natureza carnal ela é caída. A nossa natureza carnal ela sempre vai pender para o pecado. Mas quando a gente bota na mente que nós, como seres espirituais, agora temos que ir buscar as coisas do céu. Temos que ter tempo para ler a palavra, temos que ter tempo para orar, temos que ter tempo para jejuar, tempo para se consagrar, tempo para se separar das coisas de Deus. Aí, quando você começa a fazer isso, aí você vai ver a batalha. Enquanto crentes não conseguem fazer isso, eles vão vivendo a vida tranquilamente. Não tem levante, não tem luta, não tem prova, não tem nada disso. A partir do momento que fala, Deus, eu quero ser espiritual. Deus fala, então pronto, começa a jejuar, ler Bíblia, orar, se consagrar. Aí você começa a descer na oração. Aí você começa a ver, o mundo espiritual começa a chacoalhar. O mundo espiritual começa a chacoalhar. Aí, o diabo está dizendo assim, eu levanto, ele para de orar. Eu levanto, ela para de orar. Por quê? Porque o diabo não quer que você entre na dimensão espiritual, porque na dimensão espiritual ele não pode nada contra você. Na dimensão espiritual o diabo tem que, sabe o quê? Baixar a cabeça e te obedecer quando você fala, sai! Ele tem que sair. Só que na dimensão carnal nós estamos como o exército de Israel, olhando para um gigante de 3 metros e batendo o joelho e a costa e dizendo, eu não vou lá não. Na dimensão espiritual, quando nós olhamos para um demôniozinho que é desse tamanho, nós vemos ele gigante. Na dimensão carnal. Mas quando nós entramos no Espírito, nós começamos a entender a unção, a autoridade que está sobre nossas vidas. E essa unção e autoridade já nos foi otorgado pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Então o diabo nunca vai querer que você exerça essa unção, essa autoridade que está sobre a tua vida. Meu Deus, nem isso. Ele não vai querer deixar, por isso que toda vez que nós procuramos entrar mais fundo no rio de Ezequiel, que o apóstolo Kevin pregou aqui no outro domingo, alguma coisa vai tentar puxar a gente para trás. Aí agora que o crente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Aleluia! Palavra show. Tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, sabe por quê? Vai ter uma voz que vai dizer, para de orar, para de lutar, você não está vendo o resultado. Você só está vendo luta na sua frente, você está vendo perseguição, pedrada, calúnia. Aí o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido e vai dizer assim, continua com o seu contigo. O Espírito Santo vai dizer assim, você não é só vencedor, não, você é mais que vencedor. O Espírito Santo está dizendo assim, ei, eu te chamei para quebrar os teus recordes. Aleluia! Porque eu conheço um crente que diz, pastor, mas eu só aguento ir até aqui. E Deus está dizendo, eu sei que você pode ir mais. Aleluia, Jesus. Aí o inimigo se levanta e tem que abafar com a adoração, tem que abafar com a oração. E tem coisas, meus amados, que Deus ele não vai fazer por você. Tem coisa que é nós que tem que usar a autoridade e vai fazer. Palavra súbia, Deus disse, resista ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia. Ele disse para a gente resistir, o que é resistir? É lutar e dizer aqui não. É usar a autoridade que Deus nos deu. Aleluia. Mas quando você entra na dimensão espiritual, você começa a ter um discernimento do que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado.
aleluia, na tábua do teu coração. Mas quando você está vindo da dimensão do Espírito, quando o inimigo vem te afrontar, a palavra sai para fora. Pastor, como é que a palavra sai para fora? Você começa a praticar, você começa a viver a palavra. O Espírito Santo diz assim: ei, eu estou contigo, continua. Abraçou. Eles continuam com o seu contigo. É nessa hora que muitos se acomodam. Aleluia. Já entrei na dimensão. Agora não preciso mais orar. Sabe, eu já mergulhei tão fundo. O Espírito Santo está comigo. Eu profetizo, eu prego. Eu sou usado em revelação. Eu vivo a palavra. Meu Deus. Aí você senta. E esse sentar te acomoda. Meu Deus, Jesus. Aí entra um espírito chamado um espírito de esfriamento. A pessoa começa a ficar ali quietinho. Aí passa um dia, 2 dias, você continua no fogo ali. Só que o fogo para continuar aceso tem que ter lenha. Jesus, aleluia. Se não tiver lenha, ele apaga. Meu Deus. Aí, se você continuar sentado, vai ser tua morte espiritual. Sabe por quê? O diabo está olhando e dizendo assim: deixa ele ficar fraquinho. Porque quando ele ficar fraquinho, destrua ele. E o Espírito Santo levanta daí, vai orar. Sabe aquela vez que quando você está na rua, às vezes está no trabalho, às vezes você está em casa, e algo no teu coração foi assim, você se vontade tão grande de orar, tão grande, sabe? Tão grande. Aquilo chegar a constranger a tua alma, mas você olha assim: agora não, eu estou fazendo a comida aqui com meu esposo. Agora não, eu estou ouvindo aqui um louvor. Não, agora não, eu estou assistindo aqui um jornal, a televisão. Ele está dizendo: vem, eu quero comungar com você. Eu quero ter intimidade com você. E muitas vezes nós não damos ouvido essa voz. Meu Deus. Aleluia! Deus está falando com pessoas aqui que ele tem que dizer assim: eu tenho chamado para orar. Só que os afazeres muitas vezes são mais importantes do que a minha presença. Meu Deus. Tem pessoas aqui que têm vivido no mundo de Marta. Mas Deus está dizendo: você pode até estar no mundo de Marta, mas você é Maria. Aleluia. Meu Deus. Ela é manchou. Revidei que o sol é pobre. Quebraçou, meu Deus. Quebraçou, levato, levidasse. Mas para viver na dimensão do Espírito Santo, você não precisa apenas entrar no rio, você tem que permanecer no rio. Deus está dizendo: enquanto você permanecer dentro do rio, eu vou te guiar, eu vou te controlar. Mas se você sair desse rio, a frieza entra e você começa a olhar assim para a água, e a água está fria, não há mais não. Deus está convidando pessoas aqui nessa noite a voltar ao primeiro. Aleluia! A voltar ao tempo que Deus dizia assim: vem orar, você já estava de joelho. Não precisava ninguém te dizer assim: ei, vamos orar. Não precisava ninguém falar isso, você já estava de joelho no cantinho ali com o Espírito Santo dizendo: Espírito Santo, eu te amo. Senhor Jesus, eu estou aqui. Aí ele chegava e te abraçava e as lágrimas desciam e você ficava tão confortado e consolado nos braços dele. Deus está dizendo para a igreja hoje: Vento sobre-classe. Se vocês viverem no Espírito, vocês irão andar no meu Espírito. Aleluia, Jesus. A carne não terá poder sobre vocês. Não. Aleluia. Ancho e sobre-classe. Ederian sobre-viação que eu. Aleluia. Erebla sobre
passear, Espírito Santo. Começa a tocar em vidas, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando. Vai manifestando a tua glória nessa noite. Ederebra sobre plácia, alabassúbia. Paulo dizia aos Gálatas: não vivam mais como vocês viviam antes, não ajam mais como vocês agiam antes. Agora vocês têm que agir no Espírito, vocês têm que se mover no Espírito. Mas Paulo, como é que eu me movo no Espírito? Como é que eu ando no Espírito? Como é que eu vivo no Espírito? Você, Paulo diz: olha, você só vai viver no Espírito, andar no Espírito, estar no Espírito, quando a palavra de Deus não estiver mais dentro de você. Pera aí, pastor, eu ouvi a vida toda que a palavra tem que estar dentro de mim. Ela tem que estar dentro de você, mas ela tem que viver através de você. Quando você começar a viver o seu evangelho lá fora na rua, aí ele vai dizer assim: agora sim. Agora sim. Aleluia. E viver o evangelho é complicado. As asas desse Espírito. O povo. Deus está dizendo assim: se viver, mas eu vou te honrar. Como a irmã Diaconisa, quando ela está falando assim, pensei em parar, pensei em desistir, sabe? Porque a luta é muito grande. E aí o adversário vem e volta na cabeça: para que orar? Para que continuar indo para a igreja? Foram tantas promessas, até agora cadê as promessas? Aleluia! Cadê as promessas? Aí tem hora que a gente, é verdade, talvez não dá mais, eu acho que eu vou parar mesmo. O adversário está aqui, se eu parar, agora que eu vou estraçalhar mesmo. Mas aí, chorar e chorar. Aí você levantou e disse: não, eu vou voltar, vou adorar, vou glorificar, vou agora vai ter que ir embora. Entenda o que Deus quer falar com isso. A dimensão espiritual mais real do que essa que você está vivendo. A dimensão espiritual é muito real. Demônios trabalham 24 horas, demônios não dormem. Só para ver o crente. Eu vi um testemunho de um ex-macumbeiro, um ex-pai do santo, ele dizia que ele jejuava 72 horas para derrubar o crente. 72 horas são quantos dias, gente? 24, 48, 60, são 4 dias. 4 dias. Sabe o que ele bebia? O que ele comia? Ele não comia, ele bebia só sangue. Ficava no quartinho trancado, só bebendo sangue humano. Bebendo sangue, o resto de isso e tudo mais. E ele dizia que jejuava 72 horas para derrubar um crente. E quando ele orava, ou melhor, ele se trancava no quartinho lá com o sangue, e os demônios vinham, os demônios mais fortes, mais fortes, mais fortes. E ele ia lá e derrubava um crente. Mas nos dias de hoje, os crentes não têm mais coragem de entrar no quarto e dizer assim: eu vou orar, eu vou jejuar 2 dias, 3 dias. Mas eu acredito que Deus está restaurando isso. Aleluia! Deus está reativando algo na vida de alguém aqui nessa noite. Aleluia! Quebraçou, requeter para a face. Deus está ativando algo dentro de pessoas aqui.
Sabe que dizia assim, pá, eu só consigo de igual até meio. Deus está dizendo assim, a partir de hoje você vai quebrar seus recordes. Senhor, eu só consigo orar meia hora. Deus está dizendo, a partir de hoje você vai orar 1 hora. Aleluia! Este que repossupletas. Porque Deus está dizendo assim, é chegado o tempo. É chegado um tempo de guerrear na dimensão espiritual. É chegado um tempo de batalhar na dimensão espiritual. Porque a gente pensa dentro de nós que os demônios que no dia da nossa convenção tentaram nos parar e nós vencemos ele, continua sendo o mesmo. Mas existe demônios de alta patente, hierarquias, à medida que você vai começando a entender o Evangelho, à medida que você vai começando a orar, esses demônios eles vão sair os patentes mais baixos e vai entrando o demônio mais forte. Então se você não estiver capacitado, preparado para isso, acaba caindo. Mas Deus nessa noite está levantando mulheres e homens de guerra, de oração, para para lutar, para vencer. Deus está dando estratégia a pessoas aqui nesta noite para guerrear e para vencer. Ele é maduro por a classe. Aleluia. Suplicando quebrar. Como é bem? É do que eu sou, é classe que eu acho. Alaicho, quebra solo, quebra que é fácil. Alaicho, rebelde que eu sou, regasto e mais. Começa a fortalecer crente aqui nessa noite, Jesus. Espírito Santo começa a tocar em crentes aqui nessa noite. Começa a alaicho. Tocar Jesus em crentes. E chorei para subir. Alemantou que diará sobre a Espírito Santo, dei a super paz. Fortalece aqueles que entraram aqui fracos nessa noite. Senhor, levanta a sua. Ensina, Pai. Ele que é suplicar. Que somos seres espirituais. Fixa isso na mente que nós não guerreamos com armas carnais, Senhor. Mas nós guerreamos com armas espirituais. E careba, tu deveria a tua face. E braço de manda que dará por isso de base. Começa a passear nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai se aclamar aí, igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Começa a tocar com fogo agora. Começa a remanduído que eu sou premamada. Revestimento com fogo. Fogo agora. Sacar com fogo. Começa, Pai. Faz com que elas sintam, Pai. Fogo agora sobre o seu corpo. Fogo agora. Pai, fogo, levantei, que para plata, sou de lara, profundo, de plata, sou que de cor, de todo, de Pai. Vai para Deus, Senhor. Vai para Deus. Até que subre, passo e me basta em cada chega na boca. Reba supra de depois de cobredaço de baixo. E blá 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 blá. Ele que
na alma do Espírito Santo. Toca agora no coração dela. Lá no chão o Senhor vai te tocar. Começa a trazer paz. Anjo do Senhor vai arrancar toda a seta da mente dela. Toda a seta a light ou que passa. Provocada pelo adversário agora na autoridade de Jesus. Senhor, mas dá um novo, cara. De novo. De novo. De novo. De novo. Em nome de Jesus. Essa palavra. Essa manifestação. Trabalha conosco. Receba aí, em nome de Jesus. Receba agora. Manifesta a tua glória sobre ela agora, Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adamando que dirige blá 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 blá. Remede rebaba suri repas. Remancho inquieto repas. Rebatu que te plapla. Repata que tu te boco que te plapla. De novo. Poder agora. Coloca a cabeça como os pés dela agora. Agora, em nome de Jesus, receba. Agora, fogo, remexe com fogo. Poder agora. Vai, eu quero mais, não posso tocar. Até eu não sei vai estar em pé, vai agora, ó. Mais. Porção dobrada. Então, Deus, receba agora. Eu estava orando ali, quando o Espírito da expansão estava chorando muito. Mas eram muitas lágrimas, chega a soluçar. Espírito Santo que consola o coração. Eu não sei porque ela chorava, mas tu sabes. Então agora visita ela. Visita ela agora, Deus. Visita. Estou mandando sobrenatural agora, Deus. Toma. Com o teu poder. Visita agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Criança agora, Deus. Visita a família dessa mulher agora, Pai, em nome de Jesus.
Consolo agora. E haja consolo agora. Recebe o nome do Senhor agora. Lá na cabeça para os pés. Jesus. Visita no mais íntimo o culto dela agora, Jesus. Jesus dá um toque especial. Pai, que agora passa agora com o poder sobre a alta cabeça dela pelo dos pés. Visita, Pai, em nome de Jesus, de maneira especial. Estanca todas as lágrimas, Pai. Porque a tua palavra da maneira que queres.